Prepare-se, meu irmão, para mais uma vez ser orientado e esclarecido pela palavra de Deus. A paz do Senhor para todos vocês que têm assistido, estado ligado com nossos vídeos e que está sempre buscando conhecimento da palavra através das nossas ministrações, exposição, instrução da palavra de Deus que nós lançamos até você. Vamos trazer uma instrução para você hoje, mais uma dentre muitas que nós já trouxemos. Vamos, aliás, levar até você agora mais uma instrução na palavra de Deus, que é importante para o seu conhecimento, tá? Vamos falar hoje sobre o que realmente leva o crente a pecar contra Deus. Muito interessante, muito gostoso esse esclarecimento, essa orientação. E você precisa aprender isso para que você possa conhecer verdadeiramente aquilo que agrada e o que não agrada a Deus, amém, irmãos? Então convido você a estar conosco agora, porque vamos estar aprendendo esse assunto, essa orientação. Vamos levar para você agora essa instrução, levar para você a luz do esclarecimento desse assunto, que é muito importante para nós crentes em Jesus Cristo conhecer o que realmente leva o crente a pecar contra Deus, né? Quando nós nos convertemos ao Senhor Jesus Cristo, é preciso se deixar conduzir-se por Ele, ser guiado por Ele, não é? Estar aprendendo dele, para que não sejamos moldados pela religião, nem tampouco sejamos carregadores de fardos pesados da religião. Então é preciso estar seguindo a Jesus e conhecer qual é a orientação dele para nossas vidas. Porque se a gente viver moldado pela religião, se nós vivermos sobrecarregado pelos fardos da religião, as devoções, as ordenanças, corremos o risco, o perigo de estar fora da graça de Deus, seguindo religião e não seguindo ao Senhor. Porque a gente tem que entender o que é servir a Deus, o que é seguir ao Senhor, o que é fazer a obra de Deus. Então vamos conhecer o que nos leva a pecar contra Deus, para que a gente não seja preso dentro da religiosidade, não seja escravo de devoções religiosas e não venhamos a estar vivendo conceitos de homens, porque isso é um perigo e pode nos tirar da graça do Senhor. E a gente pensar que está na graça do Senhor e adorando a Deus quando não estamos. O Senhor Jesus, ele repreendeu as pessoas naquela época por causa disso. Lá em Mateus capítulo 15, o versículo 8 e o 9, o Senhor Jesus ele diz: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim, porque em vão me adoram, seguindo preceitos que são de homens e não de Deus. Então, você pode estar enquadrado dentro desse contexto, adorando a Deus em vão, porque você pode estar seguindo princípios, conceitos de homens, através de devoções e cumprimentos religiosos dentro da religião. Então, por isso agora vamos levar até você essa instrução, para você ser orientado no objetivo de esclarecer você, para livrar você do fardo religioso, né? Da religiosidade, levar a você o conhecimento de Deus, para livrar você de muitas ordenanças que são impostas pela religião, que priva a pessoa, o crente, de estar livre na presença de Deus, adorando ao Senhor. Então, nesse momento, ou a partir desse momento, vamos ver o que realmente nos leva a pecar contra Deus e o que não nos leva a pecar contra Deus. Eu quero mostrar a você esse assunto, levando essa instrução, porque existem muitos irmãos que estão presos, subjugados dentro da religião, carregando fardos pesados dos cumprimentos religiosos, das ordenanças religiosas, não é? Que são estabelecidas para o homem viver como forma de alcançar a graça de Deus também. Nós podemos ver que hoje existem muitas pessoas vivendo, né, buscando praticar, ser devoto da religião, ser praticante, né, guardar devoções, guardar ordenanças religiosas, como se aquilo fosse levá-la a justificar-se diante de Deus por meio dessas devoções, né? Dessa fidelidade à religiosidade, à religião, à denominação, aos líderes que impõem fardos pesados, né? Privando os irmãos, privando as pessoas da liberdade em Cristo. Então nós precisamos conhecer
né? Muitos crentes têm um entendimento errado da vida cristã. A verdade é essa. Muitos de nós, irmãos, temos um entendimento errado da vida cristã. Uma vida cristã não é uma vida moldada pela religião, não é uma vida alienada dentro do conhecimento da vontade de Deus. Uma vida cristã não é uma vida submissa a uma religião, a uma denominação ou a um líder religioso. Uma vida cristã não é isso. Uma vida cristã ela é muito mais do que isso, e é uma liberdade que Cristo nos deu. Pois tem muitos irmãos presos dentro da religião porque tem um entendimento errado, por entender que ele só está firme, caminhando e na presença de Deus, se estiver formalizado em cumprimentos de devoções religiosas, se ele estiver dentro da formalidade da religiosidade. Tem muitos irmãos que entendem que é santo, que está em comunhão com Deus, que está servindo a Deus. Eles entendem que por ser devoto, ser praticante, ser dedicado à sua religião, às suas devoções religiosas, dentro das denominações, dentro do meio religioso, ele acha que com isso ele é mais merecedor da graça de Deus do que outros. E ele automaticamente vai se desviando do caminho do Senhor, porque vai anulando a graça de Deus, vai anulando o sacrifício de Cristo. Porque a partir do momento que uma pessoa se julga merecedor da graça de Deus, essa pessoa ela está caído da graça, porque ela não entende o que é graça. Graça é um favor que nós não merecemos, não é pelo que nós fazemos, é pela fé, e essa fé no Cristo ressurreto. A graça é por meio da fé. Isso não vem da gente, vem de Deus, através da palavra. Então as pessoas hoje estão dentro desse conceito. Então vamos instruir você. Vamos conhecer agora, através da Bíblia, o que realmente leva o crente a pecar contra Deus e a estar transgredindo a sua vontade e a perder a comunhão com Ele. Porque, irmão, na verdade tem muita gente se privando de tantas coisas, irmãos, que a religião determina para as pessoas não viver. Há uma lista imensa do que não pode se viver, feita pela religião, dentro dos conceitos dos homens, onde as pessoas estão servindo a Deus, mas através dos conceitos dos homens, e não pela palavra do Senhor. E nesse momento eu quero esclarecer você e levar a você esse entendimento. A gente pode ver que o que nos leva a pecar contra Deus não é a atitude de não se submeter-se a ordenanças religiosas. O que nos leva a pecar contra Deus é não se submeter à sua palavra. Porque o pecado ele é estabelecido, ele é constituído quando se transgride a palavra. O pecado é transgredir as orientações de Deus. Por isso que o salmista Davi, lá no Salmo 119, versículo 9 ao 11, o salmista diz, aliás, aqui o salmista está dizendo, como purificar o jovem o seu caminho? Aí ele diz, observando e guardando a palavra de Deus. O salmista diz assim, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Você tem que conhecer a palavra para essa guardar. Tem muita gente que não conhece a palavra, mas conhece mais as ordenanças religiosas e guardam mais as devoções religiosas do que a palavra de Deus. Vamos ver o que Jesus nos ensinou, o que nós precisamos guardar, o que nós precisamos viver para não pecar contra Deus. Lá no Sermão da Montanha, lá em Mateus capítulo 5, 6 e o 7, Jesus ele nos mostra ali o que o verdadeiro cristão deve fazer, como devemos viver para não pecar contra Deus. O Sermão da Montanha, irmãos, é uma instrução maravilhosa de Deus para você que quer seguir ao Senhor e quer viver retamente na sua vontade. Conheça o que Jesus nos ensinou através do Sermão da Montanha. Vamos ver algumas coisas aqui que Jesus nos ensinou através do Sermão da Montanha. Todo crente precisa viver isso para não pecar contra Deus e estar dentro da vontade de Deus. Precisamos guardar e praticar isso aqui que Jesus nos ensinou. Nossa justiça tem que exceder a justiça dos demais. Jesus disse, se a vossa justiça não exceder a justiça dos escribas e dos fariseus, não entrarás no reino de Deus. Então nossas atitudes têm que ser muito maior do que as das pessoas aí fora, do que os dos religiosos
que estão vivendo uma forma justificando-se por si mesmo, através dos seus estilos de vida religioso. A nossa justiça tem que exceder a justiça das pessoas aí fora. Nós temos que ter comportamentos que vá além dos comportamentos religiosos das pessoas aí fora. Porque Jesus disse que se a nossa justiça não exceder a justiça dos escribas e fariseus, não entraremos no céu. Lá no capítulo 5, versículo 20 de Mateus, você vai ver isso. Capítulo 5, versículo 20. Nosso comportamento tem que ser superior ao comportamento dos ímpios. E não está falando da veste, está falando das atitudes interior dos nossos corações, das nossas ações. Tem que exceder a ação das pessoas aí fora. E muitas vezes não é isso que acontece em nosso meio. Porque a religião, ela ensina um padrão formal para a pessoa viver em santidade. A palavra de Deus ensina um cotidiano de vida para o homem viver praticando toda hora, todo momento, diante das situações que lhe cercam e lhe vêm. Então, o que Jesus nos ensinou no Sermão da Montanha? Não escandalizar o irmão. Isso nos faz pecar contra Deus, quando a gente escandaliza os nossos irmãos. E hoje nós estamos vendo um escandalizando o outro aí no meio evangélico, não é? Jesus nos ensinou a perdoar o irmão antes de oferecer algum culto a Deus, alguma oferta a Deus, algum sacrifício a Deus espiritual. É preciso primeiro reconciliar-se com o irmão. E nós não fazemos isso. Muitas vezes estamos dentro da igreja, louvando, cantando, orando, pregando, com o coração magoado com o irmão, sem liberar o perdão, sem buscar se humilhar até aquela pessoa para pedir perdão a ela, independente se você errou ou não. E Jesus disse, se for levar a tua oferta ao altar e lembrares que tem alguma coisa contra teu irmão, primeiro vai até ele, reconcilia-se com ele, e depois vem e oferece a tua oferta. Para você oferecer o seu louvor, a adoração a Deus, a tua oração, a tua petição a Deus, é preciso perdoar, irmão, liberar esse perdão aí, liberar esse coração que está cheio de mágoa, de rancor, que não suporta olhar o irmão, nem estar sentado junto do irmão. É preciso primeiro perdoá-lo. Não adianta se vestir formalizado dentro da religião e cumprir devoção religiosa, porque isso não vai te levar a uma comunhão com Deus. O que te leva a uma comunhão com Deus, o que leva você a não pecar contra Deus, é obedecer a palavra, é guardar isso aqui. Jesus ensinou no Sermão da Montanha. Eu estou mostrando para você o que Jesus ensinou no Sermão da Montanha, do capítulo 5, o 6 e o 7. Se você ler, você vai aprender o que você deve viver para ser um cristão em comunhão com Deus. Jesus ele nos ensinou a não cobiçar a mulher do próximo, a não deixar a mulher, senão por causa de adultério. Hoje, irmãos, isso aqui, infelizmente, a gente não vê se cumprindo no nosso meio. Muita gente aí, irmão, em adultério, em fornicação. Muita gente aí, irmãos, nos púlpitos pregando santidade, já no terceiro, no quarto, no quinto casamento, deixou a mulher por besteira, e aí fica se enrolando nisso, e acha que por estar numa posição religiosa melhor do que outros, acha porque está diante de um púlpito no domínio do microfone, acha que isso vai lhe tornar mais santo e mais justificado diante de Deus do que outras pessoas. Está perdendo tempo, irmão. Isso aí não te leva a uma santidade com Deus. É preciso parar para analisar o que Jesus nos ensinou. Não pagar o mal com o mal. O vosso falar seja sim, sim, não, não. É isso que leva o homem a pecar contra Deus. Não é você usar uma bermuda ou uma camisa. Não é a irmã usar uma saia que não seja no cotovelo. Não é a irmã usar uma blusa que não seja até aqui, nos punhos. Isso não faz a gente pecar contra Deus. Isso não faz as pessoas pecar contra Deus. O irmão vestir uma bermuda, isso não faz a pessoa pecar contra Deus. Uma pessoa cortar o cabelo, uma mulher cortar o seu cabelo como quiser, isso não faz uma mulher pecar contra Deus. O que leva o homem a pecar contra Deus é a palavra mentirosa. Jesus disse, seja a sua palavra sim, sim, não, não. Tem pessoas hoje, irmãos, dentro das igrejas, no meio evangélico, a religião leva as pessoas a uma formalidade, a se moldar dentro de um padrão, esquecendo do que a palavra ensina. As pessoas hoje agradando umas às outras com mentira, dizendo que sim quando é não, dizendo que está bom quando não está. Na frente da pessoa diz que tu és uma bênção, mas por trás diz, rapaz, aquela pessoa não vale nada.
mas é uma palavra sem estabilidade, sem firmeza e sem certeza. Jesus disse, seja falar, o seu falar, sim, sim, não, não. Diga sim quando for sim, diga não quando for não. Diga que a pessoa está certa quando ela estiver certa. Não busque agradar ninguém com palavras fingidas, mas seja verdadeira. É isso que nos faz ter comunhão com Deus. Agora o fingimento nos leva a pecar contra Deus. Jesus disse, não pagais o mal com o mal. Hoje as pessoas odeiam umas às outras e desejam o mal uma das outras. Muitas vezes, qualquer raivinha que o irmão faz, que outra pessoa faz, aí a pessoa chega e diz, vou entregar você na mão de Deus, mas ali é uma ameaça espiritual, como que se Deus fosse vingar aquela pessoa por ela. O desejo dela é esse, que Deus mate a pessoa, bota a pessoa. Muita gente tem esse desejo no coração, porque eu sou filho de Deus, Deus vai te matar, Deus vai te colocar no hospital. Enquanto Jesus diz, não pague o mal com o mal. Se uma pessoa te fez o mal, meu irmão, ora para ele, ora por ele. Não com o coração fingido, mas ora com o coração reto diante de Deus, pedindo para Deus abençoar, mudar o entendimento dessa pessoa, livrá-la do mal, e não para Deus matar, nem para Deus botar uma doença, para mostrar que você é o cara. Não, tem muita gente orando assim. Tem muita gente fazendo uma ameaça a outros, porque eu sou crente, você não é, eu vou apresentar você a Deus, e Deus vai tomar providência. Não é assim, irmão. Não é assim. Deus não vai tomar providência de botar ninguém no hospital, de matar ninguém por causa de você, não. Porque o desejo de Deus é abençoar. E Deus quer que você ore para aquela pessoa receber de Deus a graça, não o juízo. Então hoje na igreja as pessoas estão assim, irmãos. É isso que faz um pecar contra Deus, é não obedecer isso aqui, ó. A religião ensina que não pode tomar café, não pode cortar o cabelo, não pode usar bermuda. A religião ensina as pessoas e colocam muito fardos pesados, como se aquilo fosse santidade. Santidade não é isso. Santidade é o que Jesus ensinou no Sermão da Montanha. E ele continua dizendo, amar o inimigo, fala bem dos que te falam mal. Irmãos, presta atenção, aprenda isso aqui. Você pode ter qualquer grau de compromisso dentro da igreja, você precisa aprender isso aqui. A palavra de Deus é a autoridade maior. Ama o teu inimigo, querido. A gente não está amando nem o irmão do nosso lado na igreja, quanto mais o inimigo. Hoje em dia, mulheres crentes odiando seu esposo, esposo crente odiando a sua esposa. A guerra dentro de casa, a guerra na igreja, a guerra entre as famílias, sendo crente, um ao outro se odiando, querendo ver a maldição do outro, porque está assim. Tem muito disso dentro das igrejas. Mesmo na religiosidade, mesmo usando saia longa, mesmo usando vestido longo, mesmo participando de cultos, mesmo dentro de um cerimonial, de uma devoção, de cumprimentos. Amar o seu inimigo. Jesus está nos ensinando aqui, amar o inimigo. Fala bem daqueles que falam mal de você. Fulano também não presta não, falou mal de mim. Ruim é ele. Quem não presta é ele, não faça isso. Submeta-se à palavra. Quando você souber que algum irmão falou mal de você, não pague com a mesma moeda não. Não fale mal dele também não. Apresente a Deus, para que Deus abençoe o irmão e mude o entendimento dele. Mas a gente não está acostumado a guardar a palavra. É todo formalizado dentro da religião, dos cumprimentos religiosos, mas a palavra a gente ignora. Então o que nos leva a pecar contra Deus? Jesus nos ensinou, orar por quem nos persegue. Não é para Deus matar, é para Deus abençoar. Hoje as pessoas vão apresentar a Deus e Deus vai tomar providência. Hoje há um lema na igreja que diz assim, porque aquele que bode com crente tem 3 coisas, se converte, ou desce, ou vai para um hospital. Não é assim não, irmão. Não é assim não. Deus não fala isso na sua palavra não. Isso aí não é uma regra geral não, irmão. Nós temos que entender. Se tem alguém perseguindo você, irmão, ore por ele. O apóstolo Paulo, Saulo, que era Saulo, ele perseguia os crentes. Mas Deus não matou Saulo não. Nem jogou no hospital não. Mas ele se converteu. Porque os irmãos estavam orando, apresentando aquele homem violento, para Deus salvar, restaurar, e o nome de Jesus ser glorificado. Ore assim, irmão. Mas tem crente fazendo oração para Deus matar, botar no hospital, para dizer assim, tá vendo, foi bulir comigo, para se exaltar, para se apresentar diante da miséria dos outros. O que leva o homem a pecar contra Deus é isso.
É isso que leva o homem a pecar contra Deus. Jesus falou ainda, ajuda as pessoas sem tocar a trombeta, dá com a direita que a esquerda não veja. Mas quando você faz um bem e começa a tocar a trombeta, querendo que todo mundo saiba para dizer, o cara é bom, o irmão é uma bênção, o irmão é bom, você está pecando. Porque Jesus não ensinou assim. E ele continua ensinando, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Buscar primeiro o reino de Deus. E o reino de Deus não é os trabalhos da igreja não, como hoje se diz não. O reino de Deus não é a denominação local não. O reino de Deus não é uma denominação, uma religião não. O reino de Deus é Deus governar no seu coração. Buscar primeiro o reino de Deus. Busque em primeiro lugar colocar a sua vida na dispensação de Deus, no que Deus orienta você a viver, negando o seu reino, negando o seu querer, negando a sua vontade, para se submeter-se à vontade de Deus. Esse é o reino de Deus. Jesus disse que o reino de Deus está em nós. O reino de Deus não é uma religião não, irmão. Tem pessoas trocando os princípios verdadeiros da palavra para atrair para si os seus propósitos. O que nos leva a pecar contra Deus? Hoje em dia a religião impõe muitas regras. Toda religião, a católica, a espírita, a muçulmana, impõe muitas regras. A evangélica também. As pessoas estão moldadas, parecendo um robô ali, vivendo dentro, mas a minha religião é assim, eu vou viver assim. Porque na minha religião não pode isso, na minha religião não pode aquilo. Você está servindo dois senhores? O teu Senhor tem que ser Jesus e não igreja. O teu Senhor tem que ser Jesus e não ministério. O teu Senhor tem que ser Jesus e não homem religioso. Tem que servir a Deus. Não é a minha religião, não. É o meu Deus que me ensina assim. Olhe na palavra que Deus te orienta. Muitas vezes se cumpre mais a devoção religiosa do que a palavra de Deus. O Senhor nos manda amar uns aos outros. E a gente, por causa de regra religiosa, a gente aborrece nosso irmão. Porque o irmão não usa paletó nem calça que nem eu. Eu aborreço meu irmão, condeno meu irmão, julgo meu irmão, porque o irmão não é da minha denominação. Eu desprezo o irmão. Está pecando contra Deus, porque está vivendo princípios religiosos que são estabelecidos por homens. É isso que leva uma a pecar contra Deus. Então nós estamos levando para você a instrução. O que nos leva a pecar contra Deus? Sermão da Montanha, do 5, 6 e o 7, capítulo 5, 6 e o 7. Jesus está nos ensinando aqui a ajudar os outros sem tocar a trombeta. Buscar primeiro o reino de Deus, que não é a denominação nem a religião. O reino de Deus é a vontade de Deus no seu coração, na sua vida, para essa você se submeter-se. Não julgar para não ser julgado. Quando a Bíblia diz que nós não devemos julgar para não ser julgado, ela não está nos privando de fazer afirmações. Ela está dizendo que eu não devo julgar uma pessoa estando na mesma condição que ela. Primeiro eu tenho que tirar o agueiro do meu olho, a trave do meu olho, para poder tirar o agueiro do olho do irmão. Porque a Bíblia nos ensina a julgar pela reta justiça, a julgar pela palavra. A gente tem que julgar pela palavra sim. Olhar, a palavra está dizendo assim, o irmão está errado, o irmão se corrige e tal. Devemos julgar assim, conhecendo os fatos. Mas tem alguém que diz, não julgue não, que seja só Deus. Estamos aqui com o poder de julgar também, de condenar as obras, de mostrar o erro às pessoas, pela palavra, irmãos. Não pelo meu conceito, nem pela minha vontade, pela palavra. Quando uma pessoa está dentro do adultério, eu tenho que dizer a ela, se ela não se converter, vai para o inferno. E não estou julgando. Eu estou mostrando a reta justiça, a palavra de Deus que diz isso. Se a pessoa não acreditar nisso, vai se perder, porque a palavra diz isso, que os adúlteros não entrarão no reino de Deus, feiticeiro, idólatras, toda prática de pecado que quem estiver praticando não vai entrar. Então Jesus nos ensinou a não julgar, estando nós na mesma situação. Os irmãos estão entendendo aí? É isso que leva o homem a pecar, quando a gente julga uma pessoa, estando nós pior do que ela. Certa vez eu vi uma irmã julgando outra irmã porque não era da igreja que ela fazia parte, que andava toda coberta, só porque a irmã estava com uma blusa que não era de acordo com o que ela se vestia, ela julgou a irmã. Porque a irmã estava com uma roupa que não era a que ela gostava de se vestir, dentro da religião dela, dentro da denominação dela. Ela estava julgando a irmã, esquecendo de olhar para ela, que estava numa condenação pior do que a irmã, porque a irmã não julgava ela, a irmã amava ela, só falava bem dela, e ela julgando a irmã, ela criticando a irmã, e desfazendo-se da irmã, chegando até a dizer que a irmã não era crente, só porque a irmã estava com uma roupa que não era a roupa que ela gostava de usar.
julgando pela roupa. Faça isso não, irmão. Não faça isso não. Desperte, irmão. Saia desse conceito religioso. Saia dessa devoção religiosa. Saia do preceito do homem, o qual você está buscando adorar a Deus em vão. Porque Jesus disse, em vão me adoram, seguindo preceitos que são de homem. Pare de julgar o irmão. Pare de desfazer do irmão. Pare de tomar atitudes que você já condena. Vá buscar se corrigir primeiro, se converter ao Senhor e servir ao Senhor. E deixar a religião de lado, a denominação de lado, o homem de lado. Porque o teu Senhor tem que ser ou Jesus, ou a denominação, ou a religião. Porque você não pode servir a dois senhores. Escolha quem você está servindo. A sua vida tem que ser guiada pela palavra e não pela religião. Então Jesus está ensinando. Escutar a palavra, praticá-la. Interessante que Jesus, lá no final do capítulo 7 de Mateus, capítulo 7, lá no final, versículo 24 ao 28, Jesus diz que aquele que ouve a palavra e pratica é semelhante a um homem prudente que edifica sua casa na rocha. É isso que Deus quer de você. Que você escute a palavra e pratique ela, irmãos. Tem muita gente praticando religião, praticando devoções religiosas, tradição, como as pessoas do catolicismo romano estão presas dentro da tradição. São mais devotas da tradição do que da palavra de Deus. Elas estão baseadas e firmadas e alicerçadas, vivendo prática de fé dela, segundo o que ensina a religião católica apostólica romana, não a palavra de Deus. Chegam até a dizer, eu sou católico apostólico romano, como se a igreja católica fosse o caminho que Deus abriu para o homem ir para o céu, que não é esse o caminho. O caminho é Jesus, irmão. Não é a igreja católica nem a evangélica. O caminho é Jesus. Não é pastor nem padre. Você não tem que se submeter se a pastor, nem a papa, nem a padre, nem a igreja católica, nem a igreja evangélica. Você tem que se submeter se a palavra de Deus e observar o que ela lhe ensina e guardar esta orientação. Aí você será bem-aventurado, porque Jesus disse, bem-aventurados que praticam a palavra. Não é os que vivem guardando religiosidade não, sendo devoto à denominação. Ah, na minha denominação é assim. Eu não posso nem assistir um filme, nem ligar a televisão, senão eu vou para o inferno. Irmãos, é um absurdo o que ensina hoje nas religiões. Tem religião aí, tem ministro aí, irmão, pastores dizendo às irmãs que se elas cortarem o cabelo vão para o inferno. Eu ouvi um pastor pregando isso no púlpito e eu fiquei escandalizado. Eu disse, meu Deus, que falta de conhecimento da palavra. Levando o povo a fardo religioso, constrangendo o povo e colocando temor no povo de uma coisa que Deus não fala nem pede. Esse pastor disse explicitamente no púlpito, irmã, se você cortar o cabelo você vai para o inferno. Jesus não ensinou isso, irmão. Isso é ensino de homem. Minha irmã, saia desse ensino. Minha irmã, saia desses fardos religiosos. Conheça a liberdade de ser cristão. Conheça o que Cristo nos ensinou. Jesus disse, aprendei de mim, aprenda com Jesus, não com os homens que estão na frente das igrejas. Então nós estamos aqui trazendo essa orientação. O apóstolo Paulo ele nos ensina o que devemos viver para não pecar contra Deus, o que não devemos praticar nem fazer. Efésios capítulo 4 ao 17, leia esse texto também. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 17 ao 32. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 4, do versículo 17 ao 32, o apóstolo Paulo ele traz uma instrução muito boa do que a gente não pode viver, do que a gente tem que deixar para não perder a comunhão com Deus. Ele escreve os irmãos mostrando o que nos faz ser diferente dos ímpios. Não é roupa, não é veste. O apóstolo Paulo ele diz assim, deixai a mentira, não guardar mágoa no coração por ninguém, não devemos dar lugar ao diabo, não devemos ter fúria, não deve sair da nossa boca nenhuma palavra torpe. Hoje muitos crentes com palavrão em casa, com pornografia, falando cada nome e só a graça, irmãos. Não devemos entristecer o Espírito Santo porque só estamos selados para o céu através dele. Paulo diz, tira de vós toda amargura, toda ira, toda malícia, toda raiva, todo ódio. Tem que tirar isso, é isso que faz o homem pecar contra Deus. E hoje, o que se vê mais dentro das igrejas é, irmãos, amargurado um com o outro, com raiva, com ódio.
Irmãos, vamos despertar para viver a palavra de Deus e renunciar à religiosidade e à religião. Seja como o apóstolo Paulo, que era um religiosíssimo. Paulo diz que ele era zeloso, porque Paulo entendia que para servir a Deus tinha que guardar o que a religião determinava. E era a lei, a religião que era dos fariseus, que guardava a lei, as tradições, as práticas da lei. Mas Paulo, quando encontrou Jesus, ele encontrou a liberdade. Ele disse que nada daquilo poderia justificar ele. Hoje você pode estar aí com fardos religiosos, guardando, sendo privado de muita coisa, irmão. Tem gente deixando de viver o que não é pecado, porque a religião diz que não pode. Tem gente se privando, ele quer viver, mas ele não vive porque a religião não permite. A religião, as denominações, privando as pessoas daquilo que não é pecado, colocando temor, colocando fardo, e as pessoas sendo subjugadas pelos conceitos religiosos. E o apóstolo Paulo começa a ensinar aqui, irmão, não deve sair da vossa boca, é isso que faz o homem pecar contra Deus. É o crente com a boca cheia de palavras torpe, cheia de pornografia, cheia de nomes bravos, cheia de situações que faz vergonha até falar, quanto mais ouvir. É isso que Paulo está ensinando aqui. Paulo nunca ensinou a ninguém que não pode usar bermuda, que não pode usar calça, que não pode cortar o cabelo. Não tem esse ensinamento aqui não. Tem outro ensinamento que as pessoas pegam o contexto fora do... Pega o texto fora do contexto para tentar justificar isso, a religião que vive isso. O que nos leva a pecar contra Deus é isso. Paulo diz, vocês têm que ser benigno, têm que ser misericordioso, vocês têm que perdoar uns aos outros, como Cristo vos perdoou. Efésios 4, 32. Leia lá, irmão. Conheça o que Jesus nos ensinou através da palavra. O problema de muitos, o seu, que está aí assistindo agora, é esse, que você não para examinar as Escrituras. Você só fica sendo alimentado lá no púlpito pelo que os pregadores e os líderes religiosos levam para você. E você não sabe distinguir o que é de Deus e o que não é. Porque você não tem o discernimento por não conhecer a palavra. Conheça a palavra de Deus, que você vai ser livre desses fardos religiosos. Perdoais uns aos outros, como Cristo vos perdoou. Muitos estão presos dentro da mágoa, por não liberar perdão. E o apóstolo Paulo diz, cuidado, para não ser vencido por Satanás. Porque aquele que não libera o perdão, ele é vencido por Satanás. Paulo escreve isso lá na carta aos Coríntios. Paulo escreve isso. Ele diz isso. Cuidado, para que vocês não sejam vencidos por Satanás. Olha, irmãos, tenha cuidado. Perdoe. Tira essa mágoa do coração. Tira esse ressentimento. Deixa Jesus ser o teu Senhor. E se submete a Ele, que Deus ele quer que tu se humilhe. Deus ele quer que você perdoe os seus inimigos, aqueles que te ofendem. Jesus ele foi ofendido, mas nunca ofendeu. Ele foi blasfemado, ele foi zombado. Mas ele não guardou mágoa de ninguém, ele liberou o perdão. Porque quem não libera o perdão é vencido por Satanás. Tem a mesma característica de Satanás, porque quem está em Cristo é nova criatura, e a nova criatura, ele ama, ele perdoa, ele suporta. Jesus, no momento de ira que ele podia ter ali com aquelas pessoas, mas ele disse, Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Você está na luz, as pessoas estão na escuridão. Você tem que orar para Deus abençoá-la, abrir o entendimento delas, para que elas alcancem a salvação. Você tem que ter amor às almas, não importa se a pessoa está te ofendendo. Você tem que ter amor à alma dessa pessoa que está indo para o inferno. Você conhecendo a palavra de Deus. Se é que conhece, né, irmãos? Então é isso que nos leva a pecar contra Deus. É isso que Jesus nos ensina, a perdoar, a amar. Aquele que roubava não roube mais, aquele que furtava não furte mais, não adultere, não cobice, não deseje mal a ninguém, não pagar o mal com o mal. É isso, irmão. E as pessoas estão esquecendo de viver isso e guardando mais a devoção religiosa. Estão guardando mais as práticas religiosas. Acha que porque aceitou Jesus e está dentro de uma igreja evangélica, está participando de comissão, está participando de círculo de oração, está dentro do departamento, está colaborando no evangelismo, ele acha que isso já justifica ele diante de Deus. Se você aceitou a Cristo, tem que submeter-se ao senhorio dele.
tem que negar-se a si mesmo. É esse o comportamento que o cristão deve ter. Não é se moldar a uma religiosidade e mudar de roupa. As vestes que Jesus quer botar em você é espiritual. Para que você não se encontre nu, mas não é no literal não é no corpo físico não. Para que você não se encontre nu no seu espírito, sem a cobertura da graça de Deus, através de Cristo Jesus. Porque o pecado expõe o homem ao ridículo diante de Deus. O pecado tira do homem a santidade e torna ele nu para viver as abominações do pecado. Então é isso que leva o homem a pecar contra Deus. Portanto, nessa hora, o apóstolo Paulo ele nos ensina que nós devemos aprovar o que é agradável ao Senhor. Então, precisamos buscar aquilo que agrada a Deus. Você condenar o irmão porque ele está de bermuda, isso não agrada a Deus. Você condenar uma irmã e julgá-la porque ela cortou o cabelo, isso não agrada a Deus. Você julgar uma irmã porque ela está com a unha pintada, isso não agrada a Deus. Você julgar uma irmã porque ela usa um brinco ou um colar, isso não agrada a Deus. Porque não é isso que vai levar a irmã a pecar contra Deus. E você está pecando porque está julgando ela, está desfazendo dela e muitas vezes entristecendo a irmã. Cuidado, se converta. Saia desse conceito religioso. Saia dessas ordenanças religiosas. Seja livre para adorar a Deus e seja liberto desses fardos constrangedores religiosos que colocam em você um peso e faz de você uma pessoa restrita para viver a liberdade que Cristo nos deu a viver, que não é pecado. Cuidado, irmãos. Portanto, nessa hora, essa instrução é para você conhecer o que leva o homem a pecar contra Deus e o que não leva o homem a pecar contra Deus. Portanto, nessa hora, cuidado para você não estar vivendo a religião e não estar adorando a Deus em vão, dentro de preceitos que são de homem e não de Deus. Mas conhecereis a verdade e a verdade vos libertará em Cristo Jesus. Que Deus continue te abençoando agora e para sempre. Eu, evangelista Wellington Ramos, sempre levando a instrução da palavra de Deus para você, em nome de Jesus.